antes, certo? E a gente não pode dizer que nós somos o povo da Bíblia se nós pregamos tudo, mas não sabemos explicar as profecias, né? Tem gente que acha que as profecias já não são tão importantes para o adventista saber, que isso é uma coisa que é só detalhe, não tem importância nenhuma. Mas a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, a profecia ela tem muitas utilidades, a profecia é imprescindível para a vida do cristão, para a vida do adventista. Então, como vocês votaram, como vocês decidiram, vamos começar pelo livro de Daniel, certo? Vamos começar pelo livro de Daniel. Até porque é a ordem natural, né? Começamos por Daniel, depois vamos para Apocalipse. Então, gente, o livro de Daniel, ele é um livro que eu considero mais fácil de ser estudado do que o livro do Apocalipse. Até porque o livro de Daniel, ele é o seguinte: ele tem a parte histórica, das histórias famosas que a gente conhece, e depois vem a parte profética. A parte histórica tem várias lições de vida, e a parte profética tem várias profecias que já aconteceram e algumas que ainda vão acontecer no futuro. Então é mais fácil você entender o livro de Daniel do que o livro de Apocalipse, por exemplo. Mas por que estudar Daniel? Primeiro, porque ele é um livro inspirado por Deus. A começo de conversa, é um livro inspirado por Deus. Também porque ele proporciona esperança e otimismo, e é indicado pelo próprio Cristo. Olha o que Jesus diz sobre o livro de Daniel. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, Jesus faz uma recomendação para a gente estudar o livro de Daniel. Então, a gente não pode estudar a profecia sem estudar esses dois livros. Vale ressaltar o seguinte: vocês lembram em quantas partes a Bíblia é dividida? A Bíblia é dividida em 5 partes. A primeira parte é a história, que é de Gênesis até o livro de Esté, no Antigo Testamento, que tem todas as histórias que a gente conhece, a história da Lila, a Arca de Noé, Moisés abrindo o Mar Vermelho. Todas essas partes de história, a gente vai lendo e a gente vai entendendo ali, porque é tudo literal, na maioria das vezes. É praticamente literal, é muito fácil você entender a parte histórica. Depois vem a parte poética, a parte da poesia, que vai de Jó até o livro de Cantares, que ali tem os salmos, ali tem os provérbios, as palavras de sabedoria. Essa é a parte poética. Essa parte poética já tem muita coisa que a gente não consegue entender literalmente, porque é tudo símbolos, metáforas, aquela linguagem bem rebuscada dos salmistas, etc. Aí depois nós entramos na parte profética. A parte profética do Antigo Testamento começa no livro de Isaías e vai até o livro de Malaquias. E no Novo Testamento, o livro de Apocalipse. Aí a parte profética da Bíblia, 95% da profecia a gente não entende como ler. Por quê? Porque tem linguagem simbólica, porque tem aquelas figuras, a besta que sobe do mar, um animal terrível, espantoso. Esses símbolos, quem lê assim de primeira não entende nada, fica com medo, fica achando que se for para a praia de Ponta Negra vai sair a besta para perseguir a pessoa. Então, sem a gente entender o significado dos símbolos, então as profecias não adiantam de nada. E no Novo Testamento nós temos os Evangelhos e as cartas, e o livro de Atos, que é a parte histórica do Novo Testamento. Mas aí, gente, nós entendemos que dos livros proféticos, os mais importantes para nós é os livros de Daniel e Apocalipse, certo? Então, o livro de Daniel é um livro dirigido especialmente para os nossos dias. Sabia disso? É um livro dirigido especialmente para os nossos dias. Por que é para os nossos dias? Vamos conferir o livro de Daniel capítulo 12. Daniel 12, verso 4 e 9. Diz assim, quanto a você, Daniel, feche essas palavras. Encerre o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. E o verso 9. Ele
respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, Daniel, quando terminou o livro, ficou muito preocupado porque ele não tinha entendido nada. Ele escreveu tudo aquilo ali, ele recebeu tantas visões, tanta coisa que ele está fora da realidade dele, e ele ficou: Senhor, eu não estou entendendo nada que o Senhor está revelando. Ele disse: não, não se preocupe não, isso aí é para depois, isso aí é para o futuro. Vai chegar um momento que vai ter um povo, vão ter pessoas que vão esquadrinhar esse livro e vão entender. O seu trabalho é só escrever. No futuro as pessoas vão entender. Então guarda esse livro aí, que no tempo do fim esse livro vai ser revelado. Então o tempo do fim começa quando? O tempo do fim, gente, nós estamos inseridos no chamado tempo do fim. É o tempo antes da volta de Jesus. E quando é que começa o tempo do fim? O tempo do fim, gente, se a gente for lá para o capítulo 12 também, versos 6 e 7, diz o seguinte: ó, um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Aqui diz que o tempo do fim, que é esse período que nós estamos agora, antes da volta de Jesus, ele começa depois desse período aí. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Hoje, para encurtar o tempo, hoje, para não demorar muito, eu não vou entrar em detalhes. Eu vou só dizer direto. Vai ter um estudo lá na frente, nós vamos entender os símbolos das profecias e vamos entender por que essa linguagem aqui para falar desse período. Um tempo, tempos e metade de um tempo, se refere àquele período de 1260 anos, na Idade Média, em que o poder papal teve a sua supremacia, ou seja, os papas mandavam e desmandavam no mundo. Tiraram a palavra de Deus, perseguiam quem estava a favor da verdade, e esse período começou no ano 538 e foi até o ano 1798. No ano 538 depois de Cristo, o Papa se tornou o chefe do mundo, o líder do mundo. Todos os reis obedeciam ao Papa. E isso durou até quando o Papa foi preso por Napoleão em 1798. Desse período, de 1798 até 2026, esse período é conhecido como o tempo do fim. Estamos já nas unhas da estátua, estamos chegando já no dia da volta de Jesus. Amém. Para a honra e glória de Deus. Então, é nesse período aí que se começou a história do livro de Daniel. Aí veio o Guilherme Miller, aí veio a Igreja Adventista, e chegou agora esse momento de você entender também esse livro. Certo? Outra coisa interessante, o livro de Daniel ele é tão profundo que grandes estudiosos ao longo da história se debruçaram para entender esse livro. Tá aí, ó, você está vendo do lado esquerdo Cristóvão Colombo, que descobriu a América, ele estudava o livro de Daniel, e do lado o pai da gravidade, o homem que diz que tudo cai para baixo, Isaac Newton, ele também estudava o livro de Daniel. Para você ver que não é só coisa da gente, isso aí é coisa de gente da alta grife, né? Pessoas sabidas, de alto QI, que escreveram e estudaram o livro de Daniel porque acharam interessante. E Lutero disse assim: rapaz, se for para começar a traduzir a Bíblia para o alemão, o primeiro livro que é para traduzir é Daniel. O foco de Lutero era só a justificação pela fé, mas ele disse que o primeiro livro a ser traduzido era Daniel, a prioridade era essa, para você ver. Sim, é o começo do tempo do fim, prisão do Papa, certo? A parte histórica do livro de Daniel, você que preste atenção, ó. A parte histórica começa do capítulo 1 e vai até o capítulo 6. Capítulo 1 é aquele episódio que os hebreus, os jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, chegam na Babilônia, tem aquele teste da comida e tal. Capítulo 2, sonho da estátua de Nabucodonosor, a famosa estátua. Amanhã ou depois de amanhã a gente vai estudar isso. Capítulo 3 é o capítulo da fornalha, né? Não é o capítulo da fornalha? Capítulo 3? Pois é. Aí depois o capítulo 4
é o capítulo que Nabucodonosor vira bicho. Que Nabucodonosor começa a virar um animal que vai comer capim para depois aprender a reconhecer o poder de Deus. Capítulo 5, banquete de Belsazar. E capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Histórias famosas, histórias conhecidas, muito boas. Estão aí, do 1 ao 6. A inserção profética, do 7 ao 12. E, gente, eu vou dar uma macete aqui sobre o livro de Daniel. Muita gente fica preocupada porque não consegue entender, mas Daniel é um repeteco. Sabia disso? Ó, o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9 é a mesma coisa, só que com palavras diferentes. No 2, ele fala de um jeito bem resumido. No 7, ele já abre um pouco mais. No 8, ele já abre um pouco mais. E no 9, ele vai focar em um negócio bem específico do que os outros, do que ele já tinha falado antes. Então, quando a gente for estudar aqui, no Zoom, vocês vão perceber como é fácil. É bem fácilzinho de entender. É só como se dando uma lupa, fosse chegando até esmiuçar e não ficar dúvida nenhuma. Certo? Agora, gente, qual é o objetivo da história? A história serve para nos preparar para o fim dos tempos. As partes históricas do livro de Daniel nos falam de fé, coragem e esperança. A gente aprende a ter coragem, a gente aprende a se posicionar pelo lado de Deus. Aprendendo ali com os jovens que decidiram não se curvar diante da estátua, aprendendo ali com Daniel a não comer das iguarias do rei. Nos ajuda a ter resiliência, a ter desenvoltura, bravura, para resistir e testemunhar do nome de Deus num mundo onde a tendência é ao contrário, certo? E o objetivo da profecia, gente? A profecia, ela nos prepara para o tempo do fim e aumenta a nossa confiança na Bíblia. Você sabia que você só aumenta a sua fé quando você estuda a Bíblia, e principalmente as profecias? Se nós, da Igreja Adventista, não estudássemos as profecias, nós seríamos um povo que não sabe para onde é que está indo. Entendeu? A gente ficaria desnorteado, a gente ficaria aí ao léu. A profecia serve para manter a gente focado. A gente está indo para a igreja, a gente está pregando o evangelho, a gente está visitando de casa em casa, porque nós temos um foco, uma missão profética de preparar as pessoas para a volta de Jesus. Certo? Sim. Agora, deixa eu perguntar a vocês. Vocês sabem a diferença entre profecia clássica e profecia apocalíptica? Eu digo a vocês. Profecias clássicas, gente, na Bíblia, são profecias que o cumprimento delas é condicional. O que é um cumprimento condicional? É tipo assim, povo de Israel, se deixardes os ídolos, se deixardes Baal, se vocês abandonarem os ídolos, Deus olhará novamente para vocês e vai conduzir vocês vai fazer vocês morarem eternamente nessa terra, em paz. Então, profecias condicionais dependem da ação do ser humano para acontecer. Se o ser humano mudar de comportamento, se o ser humano mudar a sua maneira, então a profecia pode acontecer e pode não acontecer. Quer ver um exemplo? Nínive. Jonas chegou, passou 40 dias em Nínive dizendo, olha, se não se arrepender, Deus vai destruir essa cidade. E o que é que aconteceu? O povo se arrependeu e Nínive não foi destruída. Então, a condição depende da resposta do ser humano, certo? Então, isso é uma profecia clássica. Outra coisa, a profecia clássica também ela tem uma abrangência local. Ou seja, é uma cidade, é um povo, é uma família, é uma pessoa. A abrangência de uma profecia clássica é pequena, é só ali para um público restrito, certo? É local. Outra coisa, a profecia clássica também é de curto prazo, ou seja, não é 1000 anos, 1260 anos, 2300, não, é só 20, 30, 70 anos, é um período curto, é um período pequeno, entendeu? Então é com um público pequeno e num prazo também pequeno. Outra coisa, o simbolismo de uma profecia clássica é também limitado, é fácil, é bem mais fácil da pessoa entender. É uma metáfora, é uma parábola. Quer ver um exemplo? Deus dizia para Jeremias, o que você está vendo? Eu estou vendo uma amendoeira. Pois essa amendoeira representa isso, isso e aquilo.
Jeremias, você está vendo o quê? Ah, eu estou vendo uma panela virada. Virada para qual direção? Do norte para o sul. Ah, do norte vai vir um inimigo para perseguir o povo de Israel. Entendeu? Eram uns símbolos simples, eram as coisas mais... Eram as metáforas, era um simbolismo mais fácil de se entender. Então a profecia clássica é as profecias que tem em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, ali os profetas menores. Você encontra essas profecias clássicas nesses livros. Agora, profecia apocalíptica é a que a gente vai se debruçar em Daniel e Apocalipse. Então o nome já está dizendo, né? Por quê? Porque o cumprimento da profecia apocalíptica, ele é incondicional, ou seja, não depende da ação do ser humano. Jesus, por exemplo, a volta de Jesus. Vamos abrir de novo. Vamos abrir de novo. Não tem problema. Cadê? Vamos abrir de novo. Jesus, ela é um evento... Cadê? Será que todo mundo vai voltar? Vai. A volta de Jesus é um evento que é incondicional. Ele vai acontecer e ele está para acontecer, e isso não depende de quem vai estar no poder, de qual governo que vai estar, como é que vai estar a situação do mundo. A volta de Jesus só depende que a gente pregue o evangelho. Se a gente pregar o evangelho para o mundo todo, aí Jesus imediatamente vem. Mas está no calendário de Deus, é incondicional. A outra coisa, a abrangência de uma profecia apocalíptica, ela é universal. Não é só para um povo, não é só para uma pessoa, é para o mundo todo, para todas as pessoas, certo? E as profecias apocalípticas, elas têm um prazo muito grande. Por exemplo, a profecia dos 1260 anos e a profecia também dos 2300 anos. Ou seja, é períodos muito longos. É coisa assim, muito... Como é para a humanidade inteira, então não é um prazo pequeno, são prazos grandes. E o simbolismo da profecia apocalíptica, ele é ilimitado, são símbolos mais complicados. Por exemplo, as bestas, dragão, chifres, essas coisas são símbolos mais extraordinários, símbolos mais rebuscados, um pouco mais complicados, né? Então aí vocês entenderam o que são as profecias clássicas e profecias apocalípticas. Certo? Então vamos caminhando aqui para o fim. Sim, aí tinha muita gente dizendo que o livro de Daniel não existiu, que isso era só invenção. Mas aí, vários estudiosos confirmaram que a Babilônia era um grande centro econômico e político no Antigo Oriente Médio e tal. Descobriram em vários tabletes que tinha o nome de Nabucodonosor, na língua original, que era Nabucodonosor, que era o nome caldeu, né, o nome da Nabucodonosor. Tem um tijolo, tem o nome dele também, certo? Então, gente, isso tudo mostra que o livro de Daniel é sim um livro verdadeiro que a gente pode confiar. Então, Davi, mas que segurança eu posso ter estudando as profecias? Vamos caminhar aí para o fim. Amós 3,7. Quem achar Amós ganha um ponto feito. Amós aí nos profetas menores, capítulo 3, verso 7. Diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não deixa passar nada sem revelar primeiro. Não vai ter nenhum evento daqui para a volta de Jesus que vai acontecer que meu Deus, eu nunca nem sabia que isso ia acontecer. Não. Tudo que vai acontecer e está tudo profetizado. Já está tudo revelado. Tudo que vai acontecer daqui para a volta de Jesus já está tudo escrevinhado nas profecias de Daniel e Apocalipse. Só basta a gente ficar a par, só basta a gente saber. Se a gente souber das profecias, nada vai nos abalar daqui para frente. Nada vai pegar a gente de surpresa, certo? Então, as profecias servem para nos dar segurança e para nos dar esperança. Como diz lá em Ezequiel
em 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor, seu Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E se eu quiser rejeitar a profecia, acontece o que comigo? Você acha que não acontece nada, mas acontece. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Você quer felicidade? Você quer ter esperança para a sua vida? Então, aceite, aguarde e aprenda as profecias da sua vida. As profecias vão fazer uma grande diferença. E ao longo desse curso, nós vamos aprender coisas maravilhosas nessa jornada pelo livro de Daniel e Apocalipse. Então, fique com a gente, chame pessoas aí. Eu vou mudar aquela artezinha que eu coloco do culto matinal, eu vou colocar a imagem de Daniel. Eu acho que se eu colocar a imagem de Daniel ali, aí o pessoal vai ficar mais atraído para entrar. Certo? Eu vou tirar aquela mulherzinha com o claro do sol de manhã e vou colocar a estátua e vou dizer que vai ser estudo do livro de Daniel. Que aí vai ficar mais... vai ter um chama maior, né? Mas vamos lá, vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus para esse dia. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo das profecias. Muito obrigado, Senhor, porque agora nós temos a oportunidade de estudar as profecias todos os dias. Antes eu só estudava quando tinha uma semana de oração, ou só numa data especial, num domingo especial. Mas agora nós somos teu privilégio de estudar aqui em primeira mão, com calma, com paciência. Usa um feixe, entra de novo. Vamos estudar capítulo após capítulo, até nós entendermos completamente, até do pessoal desse Zoom aqui sair sem dúvidas. Fica conosco, dá-nos um bom dia em paz e abençoa, Senhor, a programação da Semana Santa, que em cada igreja aqui as pessoas possam estar indo toda noite para aprender um pouco mais sobre esses personagens da Paixão de Cristo. Nos ajuda a aprender com os acertos e com os erros deles e que nós possamos refletir no teu sacrifício todos os dias em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. Até amanhã.